Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Está começando mais um episódio do Véu Rasgado Podcast. Neste programa, então, nós trazemos nossos convidados para contar os seus testemunhos. Para quem não me conhece, então, eu me chamo Alexandre e ao meu lado está a minha esposa. Então, bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E é com imensa alegria que começamos mais um episódio do Véu Rasgado. E agradecemos você que vai assistir, que você venha ser tocado, transformado, que Jesus ele entre na sua vida de uma forma que você nunca imaginou e que você venha ter um primeiro encontro ou um reencontro com Jesus, que a palavra que vai ser ministrada, que vai ser falada esta noite, né, neste testemunho grandioso, ele venha transformar a tua vida e chegar de uma forma que você nem imagina. E a gente agradece aos nossos patrocinadores, que faz com que uma das possibilidades, além de Deus ter direcionado esse projeto, eles também são direcionados por Deus para que cada episódio venha a se concluir. E eu começo por Espaço S. Agora eu falo para as mulheres. Você que busca um lugar em que você gostaria de marcar cabelo, maquiagem, unha, tudo que você precisa para o seu cuidado, eu sempre indico as meninas do Espaço S, elas são maravilhosas e elas vão cuidar da forma que você merece, né, amor? É isso aí. Então, continuando agradecendo nossos patrocinadores, eu quero agradecer a JBLS Transportes, que tem um atendimento diário em toda a região noroeste. Fica localizado na BR-285, presta atendimento a empresas de renome como a Shopee, a Diálogo, a Log. Então atende grandes empresas locais com uma entrega rápida, eficiente, segura e com aquele preço justo, né? Então são mais de 100 cidades no estado que eles atendem. Então, né, vocês, empresas que estão precisando fazer transportes, mercadorias e tudo mais, vale a pena fazer a cotação com a JBLS, né? Uma empresa que tem um conceito, né, e uma segurança para vocês também deslocar suas mercadorias. Também agradecemos a El Peralta Barbearia, que conta com o Clube do Peralta, né, que é uma assinatura que vocês fazem para cortar os seus cabelos, que ganha, então, benefícios, né? Você assinando o Clube do Peralta, que tem o assinatura mensal, semanal ou diária, vocês ganham desconto em produtos da loja, ganham descontos em empresas parceiras e em serviços extras que eles oferecem. Então vale a pena conferir, né, o Clube do Peralta, fazer ali a cotação para ver aquele assinatura que vale mais a pena para cada um de vocês. E também agradecendo a Harmonize Persianas, né, que veio para mudar ambientes, que veio para deixar aquele ambiente mais aconchegante, proteger do sol. Então ali o Rafa ele consegue dar um suporte legal para quem precisar ali, para saber o produto necessário para colocar na sua cozinha, na sua sala, no seu quarto. Então eles conseguem dar esse direcionamento certo para vocês. Então chamem o pessoal da Harmonize Persianas, o arroba de cada um deles vai estar abaixo na descrição. E agradecemos também a Lotérica São Geraldo, que fica localizada próximo à sinaleira da Fidene. Ali então vocês conseguem pagar as suas contas com confiança, qualidade e agilidade. E eles também contam com um empréstimo pessoal ali que vocês conseguem fazer sem muita burocracia. E aquela agilidade na hora de pagar a sua conta do seu dispositivo móvel, né? Tanto da Claro quanto da Vivo, não precisa de fatura. Só dando o CPF lá vocês conseguem pagar então a conta de vocês. Então agradecemos de coração cada um de vocês, nossos patrocinadores, por fazer esse nosso projeto, então seguir em frente cada vez mais, alcançando essas vidas que nós venhamos alcançando sempre, né, com nossos programas. E vamos então agora começar com o nosso convidado, Gilberto Cruz, mais conhecido como Betinho, né? Tem um trabalho muito lindo aqui na cidade de Juí. E eu era muito curioso para conhecer essa história e finalmente então vamos conhecer como Jesus encontrou a sua vida, né? Como ele foi transformando e como foi entregando seus projetos ao teu coração. Fique à vontade então para se apresentar. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor e dizer que estou muito feliz de estar aqui juntamente com o Alexandre, com a Tice, Amém. Nesse projeto tão abençoado que tem alcançado vidas e que se projetará muito além do que vocês imaginam, Amém. Porque o coração de vocês é um coração voltado, puro, ao nosso Senhor e Salvador Jesus.
E nós cremos que, através desse projeto, pessoas testificarão grandes coisas que ouviram, que pegaram para si e, através das palavras e dos testemunhos, foram transformados e darão frutos para a glória de Deus. Amém. Assim nós recebemos em nome de Jesus. Bem, meu nome é Gilberto Souza Cruz. Meu pai também é Gilberto. E aí ficou o Beto e o Betinho, né? Aí que veio o apelido. E então, hoje é difícil alguém me chamar pelo nome, né? Então ficou o Beto, o Betinho. Tô chegando daqui uns dias, ou daqui poucos anos, a meio século, né? Nasci em Cruz Alta. Sou casado com a Kelly há 24 anos, minha esposa. Tenho 3 filhos, o Kelvin com 21, o Vitor com 16 e a Gabriele com 11 anos. Né? Então a gente é natural de Cruz Alta e eu nasci em berço evangélico. Meus avós, sempre pioneiros, evangelizadores. Meus avós, um que morava ali no bairro Independência, sempre obreiro na casa do Senhor, lembro como hoje, porteiro da igreja, não faltava escala. E um exímio evangelista, era um homem que não pregava, ele não cantava, mas ele levava, olha, o máximo de pessoas a escutar a palavra. Ele tinha a forma certa de atrair as pessoas mais para perto de Cristo, né? O meu outro avô paterno, professor, né? Aqui no Rincão do Tigre, Faxinal, professor Hernani, ele também um evangelista nato, que pegava aqueles toca-discos, né? Que levava embaixo do braço. O meu pai dirigia uma rural branca. Tu veio de uma linhagem evangélica, tanto do pai quanto da mãe. Sim. Nossa. Que interessante. Meu pai dirigindo uma rural branca com azul, né? Aquela antigona, né? E meu avô era muito respeitado por ser professor, então ele chegava diante das casas, os rincões aí. Era tudo estrada de chão para Ijuí, para Cruz Alta. E ele era bem recebido, né? E nessas conversas de professor com a família, ele achava uma brecha para falar de Jesus e dizia assim sempre: você pode escutar um louvor que eu trouxe para você e sua família ser edificados? E as pessoas, por respeito, às vezes não queriam, né? Mas por respeito a ele ser o professor, aceitavam. E ele ali ganhou muitas almas, muitas famílias que até hoje dão fruto aqui em Ijuí e dão fruto em Cruz Alta através de filhos, netos e bisnetos. Então eu venho de uma linhagem, de uma raiz evangelística que foi meus 2 avós, né? Minhas 2 vós também, mulheres de oração. Tu vê como Deus aí dá estratégias, né? Através de um disco. Ele puxava ali para dar uma abertura mais, vamos dizer assim, mais tranquila para ele poder encaixar a palavra, né? Era o que, na época, o máximo que tinha de recurso para ele fazer a obra, né? Isso aí. Que benção. Ficamos algum tempo em Cruz Alta e aí, num tempo, o pai parou um pouco na caminhada. Nunca foi desligado da igreja, mas parou. Não teve mal-estar com ninguém, mas trabalhava como viajante. E aí, não vou no culto hoje, não vou semana que vem. E aí, rodeou muitos amigos, tudo pessoas do bem. E aqueles amigos, meu pai tocava gaita, já tocava no aniversário de um amigo, tocava na casa de outro amigo. E aquela amizade boa, pessoas do bem. E com isso, a gente, debaixo da autoridade, se afastou naturalmente, né? E com 15 para 16 anos, eu já fui morar em Panambi, né? E ali eu consegui um emprego, já trabalhava no emprego anterior, recebi uma proposta melhor e fui com 15 para 16 anos e fiquei até os 19 lá. E entrei 1 ano atrasado no quartel. Até porque eu fiquei 1 ano a mais no trabalho lá na cidade de Panambi, uma transportadora. E no momento que eu passei da adolescência ali, final da adolescência, a toda a juventude longe de casa, vinha a cada 2 meses visitar o pai e a mãe, 1 mês e meio, a gente foi cercado, né,
por amizades que naturalmente te afastam, né? Sim. Te afastam, era um transportador, então, junto com alguns motoristas, amigos, e churrasco, e a gente começa já a beber, já começa a fazer... Atender para as coisas do mundo, né? Isso. E nesse momento que eu estava em Panambi, meu pai já tinha retornado para a igreja na época, meus irmãos também, e eu chego nos finais de semana, eles estavam na igreja, eu não queria ir na igreja, mas eu ficava ali fazendo a visita do filho para os pais, e nunca teve um mal-estar, tipo, tu tem que ir, tu tem que, entendeu? E passando essa época de Panambi, aí eu me alistei um ano e fui o primeiro a ser convocado praticamente, porque eu já tinha carteira de caminhão na época. Sim. E refratário, então pode vir. Aí fiquei 6 anos no exército. E acabou enganjando lá. Sim, em Cruz Alta. E assim eu comecei a viver minhas primeiras experiências na casa dos avós. Meus avós paternos e maternos moravam em Cruz Alta, então eu morei um pouco na casa de uma avó. Meu avô já tinha falecido e depois fui morar bastante tempo, 80% desse tempo, na casa dos avós maternos. E a casa do meu avô e da minha avó era uma casa que dá saudade até os dias de hoje, porque existia uma busca, existia uma sinceridade, existia algo assim, um temor na casa deles, e tudo virava culto do nada. Nossa. Então eu tinha 12 filhos e passaram por muitas provas nesse sentido de doença, de alguns não estarem na igreja, e eu sempre via minha avó clamando, e sempre em todos os problemas que haviam sobre a família, eu via que o recurso que eles tinham não era o dinheiro, não era um recurso da medicina que nós temos hoje. Os físicos, né? Mas era o joelho no chão. Meu Deus, que benção. Eu me lembro que 20, 21 dias, às vezes tu observava, das 8 da manhã às 11, Nossa. elas clamando, 5, 6 irmãs no quarto da minha avó, por aquele objetivo, por aquela prova, por aquele problema, e entregavam um jejum, e aí todas elas saíam do quarto e cada uma ia para suas casas preparar o almoço para a família, e no outro dia estavam lá de novo. Né? E perseverança. E nesse tempo sempre eu era aconselhado, mas eu nunca estava levando a sério, eu nunca achei que era uma brincadeira, mas eu não tinha força para me batizar, para servir. E no quartel, naquela época, eu tinha uma moto que eu corria em quilômetro de arrancada, e já tinha amigos que estavam sempre ao meu redor, e muitas vezes, às vezes, eu estava em casa e não queria sair, não queria estar no meio deles, e aí quando eu via, batia um lá, batia outro, e vamos, então eu estava sendo dominado já, né, pelas amizades, porque eram queridos. Sim, né? sim. Mas tudo aquilo que eu vivia com eles, tudo que a gente fazia, era muito bom no momento, e quando eu chegava de madrugada ou amanhecendo em casa, o vazio aumentava, e eu não conseguia dormir, mas eu chegava muitas vezes, não foi uma, não foi duas, e eu ouvia o clamor da minha avó, Meu Deus. de joelho dobrado: Senhor, aonde ele está? Que a tua mão esteja sobre a vida dele, também dos outros. Não era uma oração simplesmente para mim, mas ela levava a família, levava todos em oração. Muita oração, né? A arma mais poderosa que nós podemos ter é a oração. É a oração. A bomba atômica mais forte, mais terrível que existe, não dá conta de superar uma oração de uma mulher de Deus, de um homem de Deus que teme a Deus. É aquela oração que sobe, não é aquela oração que bate no teto. É a oração que sobe. É a oração sincera. Né? Sincera. E eles tinham intimidade, né? Eles tinham intimidade. E um dia, eu me lembro como hoje, uma experiência com a minha avó, eu coloco o capacete e ligo a moto na garagem, e ela sai na porta da cozinha que dava assim para a garagem, diz: Betinho, Betinho. E eu ia no centro e já voltava, e aquela coisa de menino, né? Eu já vou voltar, não me liguei e saí. E quando eu estava voltando, eu sofri um acidente. Meu Deus. E quando eu sofri esse acidente, foi algo
em alta velocidade, juntaram os pedaços da moto, cheguei em casa sem nenhum arranhão, e ela disse, o que aconteceu? Eu disse assim, assim, assim. Pois quando eu te chamei, ela estava costurando acolchoados, que ela fazia acolchoados para vender. E ela disse, quando tu ligou a moto, o Espírito Santo falou comigo, chama ele e ore porque o inimigo quer tirar a vida dele agora. Meu Deus. Você não me escutou. E eu fui para o quarto e dobrei o joelho. Meu Deus, que amor. Meu Deus. Isso é uma das histórias. Então eu passei esses 6 anos no exército e envolvido, né? Mas nos 5 anos para 6, eu já estava namorando a minha esposa e nós não éramos batizados. E nós vimos que não tinha condição de nós continuarmos daquele jeito. Eu era uma pessoa que não tinha temor, não tinha limite. Então, se tivesse algum lugar para mim ir, eu dava jeito e estava lá correndo 1 quilômetro, bebendo. E aquela amizade que momentaneamente, como eu falei para vocês, ela te traz um êxtase, te traz uma alegria, mas eu estava no fundo do poço, no quarto, onde ninguém sabia, não conseguia mais dormir, e invadiu uma tristeza dentro de mim. E muitas vezes tu tentou assim entrar nos caminhos de Jesus, não teve força, ou a tua mente estava totalmente desligada assim dos caminhos do Senhor? Eu me desliguei realmente, porque dentro da casa dos meus avós, e quando eu vinha visitar o meu pai e minha mãe em Juí, né, eu sempre era ministrado com orações. Então a casa da minha avó, como eu falei, era uma casa profética. Ali era uma casa que havia na época muita hospitalidade, então todos os homens e mulheres que vinham do norte, nordeste, São Paulo, Rio, era como um imã. Vamos lá na casa do seu Jeremias e da dona Helena, porque lá é um lugar onde eles se sentiam bem. De Deus, né? Então sempre havia culto doméstico, sempre havia oração. Eu chegava aqui para visitar minha mãe e meu pai, quando antes de ir de volta ao quartel, domingo à noite, porque segunda eu tinha que estar lá, a minha mãe sempre dava um jeito de trazer alguém, ou ela mesma, com outra irmã, vamos fazer uma oração antes de você ir embora. Então eu estou aqui hoje e continuo em pé hoje porque eu fui cercado de orações. Coisas que eu percebi nesses 6 anos, eu perdi, até o dia que eu tinha contato, eu perdi mais de 36 colegas de exército. Em questão de 6 anos lá, mais 4 anos que eu soube notícia. Nossa. Em questão de 10 anos. E quando eu estava lá, em um acidente, 5 colegas meus perderam a vida num acidente. Na famosa coxilha nativista ali, eu perdi 3 amigos faqueados. Campo de futebol, boate, tiro, isso. Então assim, ó, eu sei o poder da oração. Eu não estou aqui porque eu sou forte, eu não estou aqui porque eu sou melhor, eu não estou aqui porque eu tive uma capacidade maior que a deles. Eu estou aqui porque eu fui coberto de oração. Então eu sempre digo para os pais que estão, vocês que serão pais, eu creio, né, em nome de Jesus, cerquem de oração a casa, os filhos. Eu faço isso até hoje. Antes de eu dormir, é difícil, às vezes, que eu não chego no quarto e ministro sobre os meus 3 filhos. 10 segundos, fora o culto doméstico. Então eu passei essa etapa e quando eu conheci a Kelly, eu disse, vamos tomar uma decisão, porque até uns diziam assim, ele vai aceitar Jesus com a Kelly, porque eles não são católicos, eles não são evangélicos, não tem lugar para casar. Mas Deus já estava trabalhando de uma forma que a gente não cabe mais nós estarmos, né, desse jeito. Eu estava na véspera do meu casamento, eu sofri um acidente de moto, eu perdi a moto que já estava vendida, naquela época uma moto de um valor alto. Você teve outro acidente ou é o mesmo aqui? Não, é outro. Eu sofri 6 acidentes de motos e um de carro. Meu Deus. E nesse último acidente que estava vendida a moto, eu vendi ela por 20% do valor. E eu me lembro que eu troquei por um celular e por um milheiro de tijolo que eu estava fazendo um aumento numa casa. Então eu sei do que o inimigo é capaz para destruir sonhos e projetos. Na véspera do casamento aconteceu isso. Mas eu não estava com vigilância ainda, eu não estava ainda totalmente entendendo. Eu não estava entendendo esse lado espiritual.
A gente casou e eu firmei. Quando eu cheguei no exército, eu era o que puxava a frente daquela turma, né? E eles começaram me caçoar, né? Pastor, que é isso? Pai, não bebia mais, eu não ia mais à festa, entendeu? Até que Deus me tirou de lá e me levou para Anambi no mesmo trabalho que eu tinha já. Isso. Eu voltei naquele lugar para trabalhar e Deus começou a me honrar, mas Ele me provou lá. Não foi um mês, não foi 2, foi uns 6 meses de prova. Eu era a chacota já no meio dos meus amigos, porque eu era o que tomava frente pivô. das coisas. E essa, infelizmente, essa chacota é o que afasta muita afasta gente, né? muita gente, né? Afasta. Muitas pessoas, por vergonha, acabam não querem. querendo buscar essa parte, porque vão falar isso de mim, isso daquilo, né? Sim. Isso acaba, infelizmente, afastando, né? Sim. Dentro da própria família mesmo, Muitas né? vezes acontece dentro das próprias casas, né? É verdade. Infelizmente. E antes de eu estar na igreja, de eu ter me batizado com a minha esposa, nós nos rebatizamos no dia 13 de agosto do ano 2000. E antes de tudo isso começou as profecias, a voz profética, pessoas ministrar sobre mim, sobre ela. E eu já vivi algumas coisas, estou vivendo e viverei ainda mais, para a glória de Deus. Amém. Coisas Jesus. que foram ministradas há mais de 25 anos, 30 anos atrás. E a gente tomou esse posicionamento e fomos servir a Deus. Só que eu não tinha ambição por microfone, nem por cantar, muito menos por pregar, porque eu não tinha experiências de músico, não sou músico, nunca tinha lido Bíblia, eu nunca tinha dirigido um culto, nunca tinha feito uma oração. E Deus começou a inquietar nós em toda o mover de um culto doméstico na minha avó. Chegava alguém e dizia: eu tenho um plano, eu tenho algo especial, eu tenho um projeto assim. E eu simplesmente ficava feliz, como todos ficam, mas eu não tinha... Não absorvia aquilo. Não, porque eu não tinha ainda sido experimentado, eu não tinha ainda alguma experiência, né? Eu não tinha nada. Eu simplesmente adorava ir no culto e ser ministrado, e escutar belos louvores e ver o agir de Deus. Eu sempre gostei do agir de Deus. Eu sou pentecostal, então eu sempre gostei do agir de Deus. E foi que a Kelly engravidou e no ano 2013 Deus começou a trabalhar forte daí. É como se diz, chegou. O momento de vocês. Chegou filho, e filho é o que nós mais amamos, e chegou o Kelvin. E com 3 meses, 2 meses para 3 meses, o Kelvin foi acometido de uma doença pulmonar, e não dava conta. Eu trabalhava com vendas já numa área que eu viajava, e quando chegava muitas vezes em casa ele estava baixado no hospital e na mão de especialistas. Passou por Ijuí, eu morando em Cruz Alta, aqui não deu conta, voltou a Cruz Alta, passou por especialista, não deram conta. Nossa. Passou por Santa Maria, o especialista não deu conta. Aí quando chegou em Porto Alegre, não dava conta a medicina e diziam: ele não tem chance, ele não vai sobreviver. Então, dos 3 meses aos 8 meses, eu e minha esposa passamos um processo muito forte. E Deus falando em todos esses meses: levanta, se posiciona, toma uma posição. E eu chegava diante de Deus: tomar qual posição? Eu não prego, eu não canto, eu não sei o que é Bíblia, eu não tenho nenhuma experiência a não ser levantar a mão e glorificar. E ele dizia: levanta, se posiciona. Então, onde tu imaginar que havia um profeta, que alguém dizia: esse homem, essa mulher é usada por Deus, eu estava lá pedindo oração pelo meu filho. Aonde tinha um congresso, aonde tinha um movimento que havia a manifestação de Deus, eu estava lá pedindo. E muitas vezes pregadores paravam a mensagem no meio dela e iam até mim e diziam: se posiciona porque eu vou dar vitória. Nossa.
Mas naquele momento ali tu não entendia a Não. forma de se posicionar ali, Não, né? se eu sou músico, eu sei que eu tenho que ser músico. Se Sim, eu sou pregador, sim. eu sei que eu tenho que Mas levantar. até aquele momento ali tu Não não entendia. Nada. Até que em um culto doméstico eu estou assim triste. Tinha umas 20 pessoas na casa de um tio e tinha uma profeta usada por Deus lá. E eu clamando num canto, cabisbaixo assim, e não tinha solução alguma. E ela começou a oração e se renovou muito, e foi uns 15 minutos. Eu nunca vi tanto renovo assim, sem parar, e não orava na língua natural, nossa, só Só em nas línguas né? estranhas. Aham. E aquilo não foi, e ela foi no meio assim, disse: você é de vermelho, passa aqui. Quando eu passei, ela disse assim: Deus me mostrou você num labirinto e você não sabe se vai para frente, para trás, você não sabe para que lado ir, mas Ele vai te dar a direção e vai te dar a vitória, mas levanta-te, se posiciona, porque eu estou no controle. Aí o fardo baixou. Eu chego aqui em Juí, meu filho cai, já estava... Chegou uma época que ele se baixou e eles colocavam a medicação na veia, não pegava, e no pé não pegava, a medicação na testa não pegava. Chegou um momento que ele não tinha mais voz, de tanto chorar. Ele queria chorar e não saía mais voz. Meu Deus. É. De aflição de um pai e de uma mãe ver Sim, isso, né? ele não conseguia chorar. Ele queria chorar e não conseguia chorar. Aí chegou um dia, em um culto doméstico também, que eu adoro isso, aquela reunião ali, né, dentro de casa, e uma profeta disse pra mim assim: covarde, eu cansei de falar contigo. Nossa. Se tu não se posicionar, eu tô levando ele porque ele é meu. Quando ela falou isso, eu tremia como uma vara verde, chorando. Sabe aquele choro que não é uma lágrima, aquele choro que tu se é como uma derrama. torneira Aham. que abre e lava. E ali eu disse para Deus: se o Senhor me mandar hoje para o outro lado do mundo, eu vou para salvar o que nós mais amamos, o que eu mais amo, que é o filho. Voltei para Cruz Alta e aí começou a clarear. Cheguei diante do pastor que era encarregado do evangelismo e disse: monta uma equipe, nós vamos para a rua. Eu vou comprar tudo o que precisa para um grupo para evangelismo na rua. Naquela época eu fiz isso. Ele levantou as mãos para cima, pegou o primeiro instrumento, que eu já levei, um instrumento novo, e ele começou a chorar e disse assim: faz meses que a gente ora e jejua uma vez por semana para que Deus levante alguém para investir nessa obra, que a igreja não tem condições. Eu chegava de viagem na sexta das vendas, tão feliz, porque quando eu tomei esse posicionamento e entreguei na mão o instrumento e comprei, a gente foi, o Kelvin foi como ligar uma luz, sair da escuridão. Ele nunca mais teve crise, passou 21 anos, Meu Deus. nunca mais ele baixou o hospital. Meu Deus. Foi instantâneo, foi curado. E no momento que aconteceu isso, a gente foi pra rua, eu passei quase 2 anos, não chegou 2 anos, quase 2 anos evangelizando todo final de semana. Se chovesse, a gente saía do campo de futebol e ia pro pavilhão do bairro. Nem Cruz Alta. É, todos os bairros. Campo de futebol, valados, favela, onde tu imaginar, em cima de caminhão pequeno, em cima de caminhão grande, e evangelizando. E o primeiro culto que eu falo para quem quer hoje se posicionar, não precisa você saber, precisa o teu coração estar voltado, que Deus capacita. O capacitador é Jesus, através do Espírito Santo. Eu peguei o microfone e cumprimentei: a paz do Senhor, tremendo. No segundo culto eu já peguei firme: a paz do Senhor. No terceiro culto, eu sempre falo isso, eu disse: a paz do Senhor, Deus já tem um plano na tua vida. Eita glória. Começou a ministrar. E muitas coisas sobrenaturais a gente viveu no ar livre. Quando formou esse grupo lá, Deus começa a fechar a porta em Cruz Alta, e eu tinha 4 músicos que eram militares. Um foi transferido, outro foi embora, o outro parou, entendeu? E eu fiquei sem músico, porque a igreja não era rica em músico. Meu pai ligou, dizia: vem pra cá, teu lugar é aqui. Eu disse: não, quero ficar aqui. Deus me levantou aqui. As coisas de menino, de não entender o agir, né? Até que eu tô na estrada e Deus fala comigo, porque hoje eu prego para milhares num culto. Eu prego
às vezes quando Deus abre porta, para congressos regionais de 25, 30 cidades, que é o sistema do Paraná e Santa Catarina. E às vezes eu estou ali. E eu me lembrando que quando eu estava na venda, meu púlpito, porque as pessoas não entendem como você está hoje pregando em tal lugar, como você chegou aí. O meu púlpito era dentro de um carro. Os meus congressos eram realizados dentro de um carro. De que forma? Quando eu não estava dando carona para alguém, eu pedia para alguém pedir carona para mim. Eu estava ali escutando louvores e pregações, e quando chegava alguém, eu nunca fui de arrombar a porta, mas eu dizia: Senhor, abre a porta que aqui está uma alma. E foram dezenas de vidas que eu larguei naquele trevo, naquela cidade, em lágrimas, pessoas, porque o Espírito Santo enchia aquele carro. Então eu comecei pregando de um para um, né? Eu pregando para dois, para um casal, e foi assim que começou. Então sempre digo que o mal, às vezes, da nossa geração é o imediatismo. Recebe uma profecia hoje, quer que se cumpra amanhã. Eu praticava em primeira escala na sede, porque existem congregações da nossa igreja em 24 aqui na cidade. Mas na sede para mim tirar a primeira escala, eu levei 9 anos. Nossa. E eu fiquei bem tranquilo, eu já estava pregando em Canoas, pregando... Estava sendo preparado ali, né? Preparado em congregações, em cima do caminhão. O dia que eu cheguei, que levou 9 anos, eu não passei vergonha. Aí muita gente, que isso? Não, é que eu estava sendo preparado, igual Davi preparado no campo, matando leão, matando urso, e quando chegou foi um elemento surpresa, né? É verdade. E hoje eu só glorifico a Deus por isso, né? O que Ele tem feito, o que Ele vai fazer ainda, né? Aí, quando a gente recebeu essa vitória do Kelvin, eu vim para Ijuí, não querendo vir, e aí fiz algo de menino, né? Guardei o som ali, e meu pai tinha ajustado o Ebenezer de alguns integrantes já de 1989, estavam todos parados com um grupo, não fora da igreja, mas ele escutou uma fita cassete e gostou muito de ouvir aqueles louvores e as vozes, né? E reuniu eles e disse assim: se vocês estiverem de acordo de dar as mãos a algum, pedir perdão para o outro, eu vou investir em vocês. Então eu estava fazendo a obra lá em Cruz Alto, meu pai estava aqui com o Ebenezer na época, e eles se abraçaram. Só que Deus começou a trabalhar para mim vir para cá, e eu cheguei aqui, eu disse: eu não gosto que as coisas se ajeitam, ou achei que o pai estava ajeitando para mim estar ali. Entendi. Eu guardei o som e disse: eu não quero mais. Eu vou ir para a igreja, vou ver o que Deus tem para mim, não quero mais. Aí um dia eu estou em viagem, eu não aguentei, a glória do Senhor dentro do carro, parei, e Deus falava comigo nitidamente: eu te levei, eu te coloquei, eu vou manifestar, eu vou realizar. Isso é coisa minha, não é coisa de homem. E Deus falando. Eu parei em choro, liguei pro pai e disse: marca uma reunião então, que final de semana eu chegando de viagem vou fazer parte. Aí fui pro hotel e começava a escrever como eu queria. Entendeu? A gente se reuniu, mudou muitas coisas e disse: alguns não entenderam, mas eu disse: se vocês entenderem é pro crescimento, porque vai vir ônibus, vai vir agenda, e vocês vão ser conhecidos para a glória de Deus. Foi o que Deus ministrou no meu coração, mas tem que mudar assim algumas coisas. E desinvestimento, no sentido assim, eu sempre dizia, tinha 2, 3 que se vestiam melhor, eu disse: não, nós vamos ter um uniforme. Se eu vestir a roupa nova, você também vai vestir. Se eu tiver um sapato novo, você vai vestir igual. E foi assim, a gente tinha 4 uniformes uma época já. Sapato igual, calça igual, terno, tudo igual. Era muito bonito, né? E isso, no momento, naquela época, assim, foi algo diferencial, e a manifestação foi muito forte. Eu fiquei 12 anos liderando esse grupo, né? Sem mudar uma cabeça. E nós viajávamos o estado, Santa Catarina, Argentina, uma parte do Paraná, e muito forte manifestação. Até que chegou um momento que eles cansaram, alguns pegaram idade. Meu pai foi um que pegou idade. Outros pegaram idade, deram uma acalmada, mas Deus não mandou parar. E a gente vem renovando. Então faz 10 para 11 anos que a banda antiga, dos 12 anos que eu vivi com eles, parou. Eu venho renovando.
Hoje a geração fica às vezes 3, 4 anos comigo, já muda um fica um ano, já vem outro. E, enfim, não para. Sempre tem algo a ser realizado. Nisso tudo a gente viveu muitas coisas junto, muitas obras que não tem como contar, né? Coisa muito forte a gente viveu junto. E hoje não tem sido diferente. A nossa identidade hoje é uma chamada avivalística, né? E a gente tem visto Jesus batizar em quase 90% dos cultos ainda. Meu Deus, que beleza. E Jesus tem feito isso. Vocês continuam indo para outros estados e tudo mais? Sim. Esse mês de setembro agora, nós vamos estar em Chapecó e Barão do Triunfo, lá perto de Guaíba, com o Ebenezer. Mas como eu falei antes de iniciar o podcast aqui, hoje 80% a 90% da agenda eu faço praticamente sozinho, com alguém que vai comigo cantar. E isso. E o agir de Deus continua o mesmo, é nós que temos que acreditar. Eu tenho Como é que foi ali o processo de você começou a pegar esse projeto e daqui a pouco eles já começou a vir as agendas, mas já tinha antes? Ou Deus ele foi aprimorando isso e foi levando vocês a outros caminhos, vamos dizer assim, a outros patamares assim, no mundo espiritual ali? Não tinha agenda, tinha algo dentro da cidade. Então foi algo que Deus começou a ministrar através da sua vida ali e começou a levar para outros lugares, isso? Nós começamos a ter umas mudanças que naturalmente vai se abrir as portas. Nós orávamos toda sexta-feira. Entendi. E o organizacional da banda começou a entrar em destaque e as pessoas, nosso meio, naquela época, hoje mudou muito, né? Mas naquela época, ver um grupo, todo mundo trajado, todo mundo organizado, e aquilo foi chamava e não só isso, o resultado, porque mesmo que só fosse sexta-feira de nós se reunirmos, até para não ser pesado demais, é um diferencial. Nós nunca descíamos do ônibus sem orar. Sim. E toda o mal-estar que às vezes havia, não era todo o congresso, mas uma vez por mês, nós tratávamos, eu chamava assim, assim, assim. No momento que havia algum mal-estar, e às vezes eu nem sabia, mas o Espírito Santo tem algo errado, eu chamava, nós vamos orar, tem alguma coisa aqui, e nós não vamos descer enquanto não tiver o céu perto de nós. Nós dávamos as mãos, nós chorávamos, nós renovava. E nós descia cheio. Se aparecesse um gigante, nós cruzava por cima, porque nós estávamos unidos de mãos dadas, né? Coisas que hoje as pessoas tratam como se não é importante. Mas quem está na guerra, quem está no fronte de batalha, não pode chegar de qualquer jeito e de qualquer forma. Sem um revestimento, sem uma oração, numa batalha. Retaliação, né? Tu vai para uma guerra sem armadura, né? E aí tu tá pronto para receber qualquer ataque, né? Sim. E em 12 anos a gente pôde voltar, e eu posso voltar daqueles 12 anos, depois agora passou mais 10, são 20 anos, 12 anos, agora passou mais 9 para 10 anos, são 21 anos que eu posso voltar no mesmo lugar, porque a gente não é melhor, mas a gente, antes de orar, vigiou. Em que sentido? Pode trazer? Pode. Vacaria é uma cidade que marcou muito, a gente voltou 14 vezes. Nossa. São Gabriel 9 vezes. Uruguaiana 2, a que foi menos foi Uruguaiana, que era mais longe, assim, mas cidades que a gente foi 6, 7 vezes são muitas, né? Então, por quê? Porque havia um resultado, porque ninguém vai trazer um grupo de 8 a 10 homens ali e ter um custo, né? Ter um investimento e não haver resultado. A igreja não quer saber se tu está lutando, se tu está no deserto, se você está doente. Se você está num cartaz, você tem que chegar e dar resultado.
E não é um resultado forçado. Você tem que clamar, você tem que buscar, acreditar e abrir tua boca com E autoridade, deixar Deus fazer. Mas eles querem um resultado. Uhum. E eu dou crédito a isso porque não tem como investir um valor, não tem como investir uma atenção, investir todo um trabalho para chegar lá simplesmente e a gente ainda ser um peso para o trabalho, ser um peso para aquele projeto, né? Sim, é uma responsabilidade que é algo que Deus ali entregou para vocês naquele momento, Sim. né? Então, é algo que Deus direcionou, mas que quando a gente faz, a gente sabe que Deus está ali, mas que a gente não vai entrar de qualquer jeito, né? Sim, A sim. gente sabe que tem a mão de Deus, mas a gente sabe que a batalha, que nem nós está comentando, a batalha vai ter, né? Então, eu vou consertar as coisas aqui, vou arrumar, para que eu, quando eu estiver lá em cima, eu possa estar livre para que Deus possa me usar. Sim. Né? Porque se eu tiver algo no meu coração, daqui a pouco o Espírito Santo já não se manifesta como ele se manifestaria se tivesse tudo ok. Né? É verdade. Apesar de tudo que nós passamos, nós somos naturais, nós somos pessoas. Cara. Tu tem que levantar a tua cabeça e dizer, apesar de tudo, apesar dos confrontos, porque tem confronto que não é você que levanta, mas você é confrontado. E você tem que se mostrar forte no tempo de angústia. E você tem que usar a autoridade também que Deus deu para você. Uhum. Tem coisas que é para falar nesse tom de voz. E tem coisas que é dizer não. Em nome de Jesus. Não, aqui não. Uhum. Até às vezes as pessoas... Porque hoje a nossa geração não recebe tanto de Deus porque ela pega um trecho de algum mover de Deus e faz aquele corte e aquilo entra como um meme, entra como um deboche. E só que eu sempre digo, uma das características, ou um dos nomes que o inimigo da nossa alma ele é chamado é cão. E um cão brabo, quando está rosnando, você diz, sai daqui, dá licença. Você vai gritar com a Autoridade. Com a autoridade. Vai bater o pé, Claro. né? E, enfim, Se posiciona, né? é um posicionamento. E a nossa geração, tem muito youtubers, né, que deixaram o evangelho, como se diz, como se fosse um circo, como se fosse algo que não é necessário acontecer. Só que quando você está cheio do Espírito Santo, faz coisas que nem você acredita. Sim. É verdade. Nem você acredita. Isso é verdade. Tem situações também que as pessoas mais tradicionais não aceitam esse mover, por exemplo, arrebatamento. Passa 10, 15 cultos que não acontece nada, mas já cheguei em situações que você passar e Jesus começar a arrebatar toda a igreja. Meu Deus, imagina. A Argentina eu fui 5 vezes em Posadas. Ali, se você quer viver experiências de confronto mesmo, assim, de um nível mais forte, Sobrenatural. é só ir ali. Sério. É muito forte. E a gente já viveu algumas experiências fortes naquele lugar ali. E coisas assim que é só se você filmar para... Né? Jesus está num culto, está batizando o Espírito Santo, salvando vidas, está libertando vidas e está manifestando também. E coisas assim, é algo assim que... É um mover grandioso, né? É um mover. De Deus, do E Espírito não, Santo. não, assim, na verdade, a gente não consegue muitas vezes nem explicar o que acontece e o que Não. só vivendo. Só vivendo. Só vivendo. E é algo que E que preenche tu tudo, né? É. Sim, E é um mover que tu anseia por mais. Por Por querer mais. viver mais. É um combustível. É. é como um copo d'água, né? Você está com sede, você toma, né? Sacia naquele Sacia. momento, mas você quer o copo cheio. Que é um copo cheio. Exatamente. É bem isso. Eu digo que as experiências do batismo do Espírito Santo é uma das experiências assim que para cada um é diferente, né? Sim, De cada um. E no dia que aconteceu comigo foi um negócio que eu não sei explicar. A gente só abriu os olhos e tava vivendo aquilo. E tu não entende. Muita gente pergunta, mas como que é? A gente só não sei como que é. Só vivendo. Só vivendo não tem pra como sentir. explicar. a maior luta que eu vejo hoje quando a gente está ministrando é a dúvida, né? Será que essa língua é minha? Será que o que eu vou falar não estou imitando
aquela irmã, aquele irmão, aquele meu parente, aquele meu amigo. E eu sempre estou ministrando, e às vezes que eu vejo que a pessoa está quase recebendo, eu digo, não tenha medo. Tire esse medo, tire essa dúvida. É o inimigo que coloca essa dúvida, né? É um bloqueio, né? E a gente ministra e Jesus está fazendo. Jesus está realizando. Então tem muitas pessoas que eles chegam assim, Jesus não batiza mais. Nós não estamos vivendo. Eu digo, Jesus está batizando. Jesus está se movendo. Quem sabe aonde ele está frequentando, ou aonde ele está ministrando, ou a forma que ele está realizando a obra, ele não tem dado lugar, porque ele é um vaso que Deus quer usar, mas ele retrai. Deus é o mesmo ontem, hoje, e será o mesmo eternamente. Ele continua batizando, libertando, curando, salvando e fazendo coisas sobrenaturais que a gente não vai conseguir explicar. E é bem isso, a gente retrai muitas vezes o mover que Deus quer fazer, né? Sim. Por medo. Por medo, por dúvida, às vezes, né? Aí muitas vezes incredulidade nossa também, né? Sim. Será que é? Será que é? É. Tem muitas coisas que eu passei há tempos atrás, que o Espírito Santo dizia, fala isso. E a gente pensa que é coisa da nossa cabeça. Profetiza isso. Não. Há muito tempo atrás, sabe? Não. Dúvida, medo. E quando você via alguém ia lá e falava tudo que ele tinha colocado no teu coração. Isso acontece, é verdade. Tudo. Aí tu fica ali, poxa. Tomou meu lugar. Não tomou. Ele deu liberdade Deu e você liberdade, isso. não Teve deu. ousadia que tu não teve, né? É bem isso. Às vezes a gente tem... o Senhor fala com nós, a gente pensa, será que é coisa da minha cabeça? Será que não é? Será que é mesmo o Senhor? Querendo ou não, a gente já passou por situações assim, né? Porque tu tem receio, às vezes, de chegar, viu, o Senhor, sentindo no coração que o Senhor tem algo nessa área e leva a dúvida. E eu creio que tanto a nossa alma quanto o próprio inimigo, ele quer travar o que Deus tem. Travar. Ele não quer que você viva as novas experiências com Deus. Avance, querendo ou não, no mundo espiritual, né? A gente tem muitos filhos espirituais também, né? Tenho 2 casos assim lindos, que um é o Wagner. Eu estava em faxinalzinho com o grupo e eu estava ministrando sábado à noite e ele estava encolhido com a regata assim, magrinho assim. E eu ministrava e aí os jovens vieram para frente, veio pessoas aceitando a Cristo. Jesus começou a batizar aquele povo no sábado. No domingo de manhã, que é chamado domingo, manhã missionária, ele estava lá encolhido assim, todo envergonhado. Mas Deus já tinha revelado no meu coração algo sobre ele. E no sábado ele não passou, no domingo ele não quis passar. Eu disse, vem aqui, Deus. Continua batizando nesse domingo de manhã com o Espírito Santo. Batizou ontem, está aqui batizando hoje. Vem aqui que Deus quer falar contigo. E aí ele veio assim. Ele disse, tu crê que Jesus pode te batizar com o Espírito Santo? E ele disse, não posso. Eu perguntei, por que tu não pode? Ele disse, eu sou drogado. Quando ele falou drogado, ele já enrolou a língua e foi cheio do Espírito Santo e foi batizado. Meu Deus. Eu coloquei a mão sobre a cabeça dele e disse, assim te diz o Senhor. Eu selei a tua vida hoje com o Espírito Santo e estou te levantando como pregador do meu evangelho e vou te levar em muitos lugares e vou encher a tua vida com o meu Espírito Santo. Ele pulava da altura do teto. Meu Deus do céu. Ele estava se sentindo incapaz. Indigno. Só que o que acontece? Tem pessoas que não recebem porque não confessam. Confessa. Isso. Ali ele confessou e recebeu. Ele confessou a fraqueza dele. Confessa. O que acontece? Eu tenho que confessar. Senhor, eu mirei hoje. Senhor, eu falei alguma coisa que não coube. Eu agi de uma forma que a luzinha acendeu do Espírito. Acende. Acende. Aquela coisa de você não contar até 10, né? Acende. E a gente, às vezes, bloqueia muitas coisas porque, como vocês falaram, o Espírito Santo se entristece e ele se afasta. Né? E quando ele liberou, eu não posso porque eu sou ele confessou. Quando ele confessa, Jesus encheu. 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 Que experiência. Deus deu esposa, deu ministério. Transformou a vida dele. Eu preguei em 3 estados até hoje, preguei na Argentina, ele já pregou em 6 estados. Meu Deus! Eu ainda trabalho no secular, né? Ele tá já 3, 4 anos já na obra, já trabalhando, ele e a esposa dele.
já na igreja, aqui em Criciúmal. Ela é cantora, ele é pregador. Então ele me chama às vezes aqui, meu pai, como é que tu tá? Estou bem, você Imagina, que bênção, cara. Desse jeito. E isso é muitos e muitos testemunhos. Outro forte aqui em Juí, eu estava com o meu filho, o Kelvin e o Vitor, pequenos, a diferença de 5 anos. O Kelvin tinha seus 11 anos ali, o Vitor 6 aninhos, disse, estava de folga num sábado e eu disse, vamos pescar. Estava chovendo. E quando chove, nesses riachinhos ali, tinha um amigo meu ali da Jundiá, eu quero ensinar eles a pescar, porque vai passar o tempo e eu tenho que ter história com meus filhos também, né? E a gente foi pegando aqui, foi caminhando na mata, assim, parava, pescava ali 2, 3, ia mais um pouco, de repente deu uma clareira, assim, tipo um poço, assim. E nesse poço tinha 3 pessoas, assim, 3 homens, e eu não conhecia eles todos mal encarados, assim. Só que eu não podia voltar. Eu cheguei e dei de cara com eles, assim, sabe? E o que me aliviou que um deles disse assim, e aí, Betinho, como é que tá? Daí eu vi, já me conhece, né? Aí eu olhei assim, tinha uma caixa de cerveja, quase o tamanho dessa mesa branca, assim. Até a boca de cerveja e gelo. E eles todos assim, sabe? Aí eu disse assim, eu vim roubar uns peixes de vocês aqui. Disse, não, pode vir aqui. Aí tinha tipo uma pinguela, assim, eu atravessei pro lado deles, assim. Quando eu atravessei, o céu desceu. De uma forma, assim, que quando eu cheguei do outro lado, assim, eu levantei a mão e comecei a profetizar na vida de um deles. E virou culto aquela pescaria. E ele levantou as 2 mãos, largou a linha e começou a falar em línguas estranhas na beira do barranco. E chorando e se renovando, e começou a descer um caldo branco, assim, cocaína descendo, assim, ó. Meu Deus. E a gente foi ministrando aqueles 3, 4, 5 minutos ali, aquela glória, e quando eu olhei para trás, os 2 tinham caído endemoniados. E tu só ali. Eles caíram e ficaram, assim, e eu continuei ministrando. Aí quando terminou aquela oração, eu levantei um, abracei, levantei o outro, abracei. E ele disse, a pescaria para mim acabou agora. Ele estava há 11 anos desviado. Meu Deus. Ele era pregador do evangelho. Ele pegou aquela caixa que me marcou e virou tudo dentro daquele riacho ali. Toda com cerveja, gelo. E para mim terminou a pescaria, porque eu fui tão cheio e eles vão para casa se abraçando, né? E ele hoje faz 10 anos que está firme e atendendo congregação e pregador e desenvolveu tudo na vida dele em todos os aspectos. Então, é coisas que não tem... E teus gurias presenciaram? O Kelvin... hoje está com 21 anos, com 11 anos, eu estava em uma vigília, até uma vigília no mesmo lugar que eu vou pregar sábado, tem mais alguns pregadores também. Eu vou pregar sábado em Lajeado do Bugre, volto, prego na vigília e no domingo de noite volto a Lajeado do Bugre para encerrar o congresso lá. E eu disse, filho, eu vou para uma vigília, não vou ministrar, mas vou lá na vigília e eu quero te levar junto. Ele com 11 anos. Ele entrou no carro e disse, tu quer ser batizado com o Espírito Santo? Eu disse, quero, pai. Mas uma resposta de filho para pai. Então tu chega e senta bem na frente, se tiver lugar. Não conversa com ninguém. Fecha os teus olhos e comece a adorar desde o início. Desde o primeiro louvor, comece a adorar. E nós estávamos na escala para cantar com Ebenezer. E no momento que ele iniciou o culto, ele fez o que eu disse, chorando ali. Quando deu o terceiro louvor, eu desci, ele tremia assim. Sentindo a glória, eu desci, coloquei a mão, Jesus batizou ele com o Espírito Santo. Em outubro de 2023, num culto doméstico lá em casa, o Vitor, né, tem 16 anos, muito tímido, ele é o mais tímido, porque o Kelvin é pregador do evangelho. Pregador. Que bênção. Músico, escreve, devocional todo dia, é um homem de Deus. E o Vitor, muito tímido, disse, hoje Jesus vai te batizar, filho. Aí ele... quietão, né? Comecei a orar. E orar. Antes disso, claro, o louvor. De repente, ele começou a sentir a glória. Eu digo sempre que o poder de um abraço
pode muito. Os efeitos é muito forte. E ele, de mão dada, orando, e de repente eu coloquei ele no sofá sentado, já estava tempo orando com ele, minha esposa, todo mundo. E aí eu disse, filho, eu vou dar um abraço, e esse abraço não é o teu pai, é o Espírito Santo que está te abraçando. Aí quando eu abracei ele, ministrei, ele foi cheio de Deus. Só que ele recebeu uma descarga tão forte que ele começou a falar, liberar as palavras dos céus, e aí aquilo inundou a casa, tudo. E passou uma hora e meia, e ele continuava. E ele recebeu uma descarga que ele tremia todo, assim. Coisa muito forte. Chegou um ponto de dizer para minha esposa, amor, coloca o colchão aqui na sala. Que ele vai desmaiar. Porque ele não parava. Ele não parava. Abraça ele, dorme aí com ele hoje. Ela abraçou e ficou com ele dormindo ali na sala. Abraçado para ele acalmar, senão ele ia virar o dia. Nossa. Né? Meu de tão Deus, forte mas que foi. imagina a experiência que isso é surreal. maravilhoso. Isso me lembra a imagina. experiência quando a gente foi lá com a pastora orar na casa daquele irmão. E ele tava com... que a gente orou e Deus revelou. Ele tava com leucemia. Ele não tinha cor aqui. Uhum. E ele era pálido, branco. Quando a pastora começou a orar por ele caiu. E ele ficou quase 1 hora no chão. E quando ele levantou, ele tinha cor. Então, totalmente curado. Creio que foi quando a gente foi consagrado ao obreiro, foi a primeira visita que a gente fez junto. Foi uma transfusão de sangue. Gente, assim, Aqui, foi visível, ele ficou a orelha que não tinha cor ficou um pimentão. Sim. Porque o sangue renovou o sangue, assim, Deus, deu. assim, que experiência maravilhosa. Ele ficou 1 hora quase, estendido assim, no Espírito Santo, renovando ele. Tipo, Trabalhando. Não, esse mover de Deus, do Espírito Santo, não sei. É maravilhoso, é só vivendo mesmo para poder entender. E é de graça, né? Gente, assim, é 24 horas. E as pessoas dificultam, né? Elas procuram dogmas, procuram portas difíceis, procuram saídas aonde não há saída, sendo que está os céus abertos 24 horas para todos nós. Né? E por isso que nós estamos aqui nessa noite. Eu creio que edificando muitas vidas. Em nome de Jesus. Muitas vidas. Em nome de Jesus. Aí voltando ao assunto que a gente falou sobre o Ijuí adorando a Jesus, né? Isso. Foi algo muito interessante, algo que marcou muito e marca. Hoje, quando a gente testifica, iniciou o projeto com o aniversário do grupo, dentro da igreja, 2007 e 2008. Aniversário do grupo Ebenezer. E a gente realizou em 2007 e a gente correu atrás. Divulgando, fazendo o máximo de expansão do trabalho, não só em Juí, na região. E colocamos 150 cadeiras no subsolo, telão. Alguns disseram, para que isso? A igreja é enorme, você vai faltar lugar. E foi o que aconteceu. As pessoas chegavam e diziam assim, não tem lugar no subsolo, eu não vim para assistir culto no subsolo, e aqui na igreja não tem mais espaço, galeria cheia, os corredores estão cheios. E por que convido se não tem lugar? E Deus manifestando, né? Foi coisa tremenda no primeiro aniversário do grupo, né? Aniversário, primeiro, mas já 18 anos de história, né? De história. Que eu não fazia parte. Né? Tu entrou no processo no já. Processo. Né? O grupo nasceu em 1989. No outro ano a gente trouxe os mesmos convidados, só que a dupla Tony e Tito tinha, no momento ali, separado. O Tony tinha ido para a Itália com a esposa, com a sogra, para tentar uma vida melhor. E no momento que ele me falou isso, depois do trabalho, que foi no primeiro aniversário, ele disse, tu vai voltar e não é de Deus a tua ida. Foi forte, né? Ele ficou parado assim. Tu vai voltar e não é de Deus a tua ida. O Tito continuou carreira solo, mas tudo isso também é um trabalhar de Deus para haver mais, né? Quem sabe, uma unidade. E o Tito foi convidado para o segundo aniversário, chegou, o pregador chegou junto. Aí o pessoal, antes de chegar a data, disseram, alguns mais próximos, o Tito já esteve aqui, não vai dar muita gente, o pessoal já não é uma novidade.
Eu disse, não, mas a palavra de Deus se renova todos os Com dias. certeza. Né? E a forma que Deus usou ele e usou o pregador, um ano após, vai usar diferente. Deus Não vai ser o mesmo culto, né? não vai ser o mesmo culto. Só que Deus dá estratégia. Porque não é simplesmente tu lançar um evento. Eu sou acostumado, há 21 anos eu carrego caixa. Há 21 anos eu estou envolvido. E tu vê que tem lugares que as pessoas simplesmente lançam um evento, mas eles esperam sentados. Eu só vou me preocupar com a alimentação, com um cartaz bonito, com uma faixa. Pronto. De buscar no aeroporto, ou a banda vai chegar. Só isso. Mas eles não criam estratégias para a cidade, para a comunidade, para o evento dar um resultado a mais. E a gente fez diferente, foi para oração e Deus deu estratégia. Pegamos 500 CD virgem, pintamos eles, seleções louvor que liberta, 16 hinos escolhidos a dedo, que falavam só para a pessoa não cristã. E no momento que a gente fez isso, fomos para a rádio, fomos de porta em porta, divulgar e falar que cada pessoa não evangélica que chegasse na data do evento receberia um presente, um CD, seleções de louvor. E o CD estava em alta. Era um baita presente. E a gente fez isso e deu 364 vidas visitaram a igreja. Essas que não conheciam a Jesus. Que não eram evangélicos. Tu via pessoa de regata, de bermuda, chapéu, boné para trás, tu via todo tipo de gente assim, né? Diferente na época. Hoje é mais normal, né? Mas naquela época e todos eles com nome, endereço e até um horário botava ali. Qual horário que seria melhor para você receber uma visita? Nossa. Tudo isso. Preenchia a ficha, ganhava o CD. Preenchia a ficha, ganhava o CD. 364 vidas em 2 dias visitaram a igreja. 2 cultos. Que bênção. O pastor me chamou na época e disse, Betinho, é o seguinte, tu não vai poder fazer mais. Naquele momento deu um choque, mas a gente estava em oração, a gente não levou uma palavra à frente de confronto. De confrontar. Não. Perguntei por que houve, pastor, não gostou? Gostei muito. Tem um detalhe, o grupo não é um departamento, já tem muitos congressos. E eu já liberei para um grupo fazer o aniversário, porque eles gostaram do evento de vocês. Eu já tive que liberar para outro grupo. E tem mais 2, 3 grupos que daqui um pouco vão querer fazer também, daí vai virar em festa, porque se eu digo para você, sim, autorizo, eu não posso dizer não para eles também. Sim. Então, o que eu aprendi, eu fiquei em silêncio e disse, o senhor faz uma oração em silêncio no modo de rebater, em silêncio em modo de confrontar. Mas eu disse, faz uma oração porque eu não posso parar. O senhor faz uma oração, eu tenho que seguir em frente. Deu 364 vidas não evangélicas dentro da igreja. E nós vamos continuar. Mas aonde? Pastor, não sei. Mas na praça? Não sei, pastor. Pode ser na praça, pode ser numa rua, pode ser num ginásio, pode ser em qualquer lugar. Só quero que o senhor ore e me autorize. Não, fora da igreja eu te autorizo. Eu dobrei o joelho. Ele colocou a mão sobre minha cabeça. E eu saí dali. No momento que eu saí dali, saí triste. Mas passou algum tempo, eu comecei a levar em oração esta causa. Não posso parar. Não posso parar. Eu não posso parar. O grupo não pode parar. Essa obra não pode parar. E eu voltando numa madrugada da região de Porto Alegre, entre Itapera e Espumoso, 5, 5 e meia da manhã. Todos estavam dormindo. O Espírito Santo encheu, eu estava no volante do ônibus, encheu aquele ambiente. E ali, ele falou nitidamente comigo, anota. O projeto é Ijuí, adorando a Jesus. Meu Deus. E inicia no estádio. Iniciar num estádio. No estádio. Meu Deus. No estádio. Então, nem todo o não que tu recebe é algo que vai diminuir você. Tem nãos que chegam para mim e para tua vida que é para crescimento. É algo que você não entende naquele momento, mas
pouco tempo depois, se você buscar, você vai entender que era Deus agindo. Porque a porta que ele abre, só ele fecha. Só né? ele Com fecha. certeza. E o projeto que ele começou, só ele pode parar também. Só ele pode parar. Então, meu Deus, é maravilhoso, né? Imagina o processo, o mistério que também tem. Eu tava pensando agora, dentro de um carro, dentro de um ônibus, né? Deus, ele tem os lugares ali, por exemplo, Deus fala muito comigo no banho. 2-0. Que nem tem um amigo meu. Eu tenho tópicos que chegam pra me pregar no banho. No banho. É que tu entra ali e já fica pensando, né? Exatamente. E ele contigo no banho, então no carro, no ônibus, são mistérios verdade. de Deus que Deus vai agindo, né? E não tem, tu tá caminhando, às vezes o Espírito Santo vem, não tem, tu para tudo e deixa Deus falar, né? É Eu verdade. lavo minhas louças, né? Eu cada lavando a um tem uma louça, maneira. Eu tenho. No banho não me acontece. Não, e a questão é de se deixar ser levado pelaquela promessa que Deus tinha na tua vida também. Porque ali Sim. naquele não, tu podia ter falado, então acabou. Acabou. Então, sim. Se eu não tivesse uma maturidade e não tivesse uma busca, eu poderia sair da igreja por aquele não. É Claro. verdade. Só que tu falou algo que o que Deus levantou, ninguém pode derrubar. O que Deus prometeu, ninguém pode desfazer. Só que a nossa geração, eu sempre estou aconselhando os mais novos, espera o tempo. José, para chegar onde chegou, ele passou por muitos processos. Cisterna, escravo, casa de Potifar, prisão, a governador. Davi, para chegar onde chegou, passou por urso, passou por leão, passou por Golias, passou por Saul. Pra poder chegar. Não é um estralar de dedos. Não, é do dia pra noite. É. É um trabalhar, um processo de Deus, né? E é coisas que, se Deus não permitiu hoje, porque tu ainda não tá pronto. Não está pronto. O pai só vai entregar algo quando você estiver preparado. Né, bem? Como teu pai vai entregar uma moto de alta cilindrada se você não sabe andar nem de bicicleta? Nem de bicicleta. É. Não tem como, né? É bem isso. Por isso que o deserto, tempestade, ela é pra nos ensinar. Nos ensinar. Porque como é que a gente vai poder dar suporte pra alguém que tá passando pelo mesmo problema se a gente não passou? Não passou. E não teve a sabedoria pra passar por aquele processo, né? Porque o processo, no caso, é a gente que decide, né? Sim, Querendo ou não. Querendo ou não, a gente tem a autoridade de dizer eu aceito esse deserto ou não. sim. Só que Mas aí tu- ou tu tá abnegando aquilo que Deus tem pra te entregar também. É. Apesar né? de tu negar o deserto, Deus pode permitir tu continuar no deserto, mas tu pode continuar no deserto teimando com Deus. É pior ainda. São escolhas. Tem o deserto sem Deus e tem o deserto com Deus. Com Deus. Deserto sem Deus é solidão. É. Com Deus é solitude. Sem Deus é distanciamento ou desvio. Com Deus é preparação. Né? Porque eu penso, né, que nem do teu testemunho. Quantas vezes podia ter questionado Deus, mas por que o meu filho, né? É. Por que tu quer me trazer de uma forma que dói tanto? Mas o trabalhar com Deus é diferente também. E de uma forma que para mim não havia saída. Eu não era músico, eu não era pregador, eu não era obreiro, eu nunca tinha dirigido um culto, eu nunca tinha pego no microfone. Exatamente. Que dificuldade, né? E tu saber É mais difícil, que posição tomar. Mas no fundo tu sabia que posição. Sim. Que era Querendo ou não, no fundo tu sabia. Mas e o medo? E o medo. Quem sabe, eu digo, muitas vezes nós estamos com os olhos cobertos, né? E não enxergamos, às vezes, tá ali na frente que Deus quer, mas ainda tá coberto. E que muitas coisas a gente espera que Deus faça assim e que aconteça, Sim. né? Mas às vezes é uma atitude nossa que falta. É que nem a atitude dele ir lá e confessar Confessar. que ele era dependente Confessar. químico, né? E ali ele foi cheio do Espírito Santo, Sim. né? A questão ali de tu se dar o passo de dizer, Senhor, se for para atravessar por causa do meu filho, eu vou atravessar. Sim. Então era essa atitude, a liberação que Deus queria. Então agora eu posso agir. Agora eu Porque antes posso. eu não podia, agora eu tenho a liberdade para agir. Porque Deus ele não arromba a porta. É, eu ia dizer isso, Sim. Deus não... Ele bate na porta. Sim.
É nós que decidimos, pode entrar ou não. Sim. Né? São escolhas, né? É verdade. É coisas assim que faz muito tempo, né, que aconteceu, mas tu começa a falar, parece que foi ontem, né? E aí tu começa a reviver, né, todas essas experiências. A gente conversando aqui, tem assuntos que fazia anos que eu não lembrava. E não falava, não tocava. Porque tu tá vivendo todo dia algo diferente, né? Algo novo, né? Então e todo homem de Deus, a mulher de Deus tem que esperar o tempo. Jesus esperou o tempo. Isso. 30 anos ele esperou. 30 anos, é verdade. João o Batista esperou 30 anos. E quando ele apareceu Mateus 3. E apareceu João o Batista no deserto. Não importa onde ele vai te mostrar, o importa é que você tenha a presença dele. Com certeza. Tem muitas pessoas que querem já um lugar de destaque. Mas não funciona com Deus. O meu primeiro altar, volto a repetir, as minhas primeiras ministrações foi dentro de um carro. Dentro do carro. E dentro do carro eu vi o agir de Deus parecido ou igual em algumas situações ao que eu vivo até hoje. As transformações, os arrependimentos, as confissões, as liberações, as profecias, as mudanças dentro de um carro, que era a ferramenta que eu tinha naquele momento de trabalho. Pra se tu olhar, é impossível. Como é que tu vai querendo ou não, mais vestido dentro de um carro? Mas, gente... Mas se tu tem um coração disposto a fazer a obra e querer fazer pra Deus, tu faz. O teu avô fazia com disco. Exatamente. Você fazia dentro de um carro. E muita gente fazia a cavalo. A cavalo. Em cima de uma carroça. Tempos mais difíceis, né? Onde que tu tinha que andar quilômetros para poder chegar talvez num vizinho. Sim. Nós olhar lá pro passado, né? E hoje o evangelho, Alexandre Tisse, hoje ele quase que virou uma moda, né? Antigamente era... algo de temente, temor. Antigamente era chacota, era guerra, era até violência. Aqui não. Aqui eu não quero crente, eu não... eu sempre digo, a tecnologia ela veio para muitos benefícios, mas muitas coisas ela nos atrasa, né? Porque a questão de ser imediatista é porque a gente está acostumado a isso aqui, ó. Sim. Que é a previsão do tempo, vai ali. Quer ver uma notícia lá do outro mundo, vai ali. Sim. É tudo pronto, é tudo na hora. E esse mês eu estava meditando em uma palavra e Deus falou bem assim para mim que as pessoas não estão mais aceitando o processo dele. Porque às vezes Deus usa o pregador, aquele que está ministrando a palavra, e a palavra confronta o coração daquele que está escutando. Só que, em vez de procurar na Bíblia o discernimento, a sabedoria, procuro em outros pastores, em outras visões no celular, para afagar o ego delas. Porque assim, a palavra me confrontou, né? Foi ministrada pelo pregador. Mas, espera aqui, eu não gostei, então eu vou procurar um pastor que aceita a minha visão na internet. Sim. E ali eu me conformo, e aí tá deixando de ter mudança. Sim. Aí não congrega, aí não tem líder. E aí, aí Deus ele não consegue agir. É um evangelho barato, oferecido de graça, mas que vai trazer prejuízos, né, eternos, porque a pessoa quer um evangelho sem confronto, sem renúncia. Porque Deus ele ministra, então ele marcou um encontro conosco. É verdade. Sim. Né? Aquele encontro foi preparado, aquela pregação Deus ministrou no coração daquele pregador. Sim. Então o que ele vai estar liberando é para mim assistir, é para mim absorver, porque senão eu não estaria naquele momento. E é profético. E aí é como se eu negasse, né, o trabalhar de Deus na minha vida. Tem uma passagem que fecha com o que tu fala, que agora veio nas bodas em Caná da Galileia, quando Maria observa que acabou o vinho. Acabou o vinho.
Aí ela chega diante do filho, Jesus, né? E diz, acabou o vinho. Ele responde, mulher. É respeitosamente essa original, quando ele chama mulher. Que tenho eu contigo? Quando ele fala mulher, é respeitosamente. Quando ele coloca a vírgula, que tenho eu contigo? Maria, na hora, ela com certeza sorriu. Com certeza levantou a mão e glorificou. Porque ela viu que quem respondeu a ela não foi o filho que trabalhava na carpintaria. Quem respondeu ela foi já o Filho de Deus, Jesus, o Salvador do mundo. E quando ela recebe essa resposta, ela deve ter sorrido e diz, vai acontecer. O milagre vai acontecer. Vírgula, não é chegada a minha hora. Tem o tempo de Deus agir na minha e na tua vida. Não é nós que determinamos o tempo. Quando ele responde dessa forma, eu creio que a alegria superabundou a vida da Maria. E ela é mulher tão virtuosa que sem ele mandar, ela chega diante de todos os serventes que serviam a festa, que estavam ali trabalhando na festa, e diz, a partir de agora, fazei tudo o que ele vos mandar. Sabe por que muitas coisas não transformam na minha e na tua vida, na vida de quem escuta nós? Porque nós fizemos só o que nos agrada, só o que nós achamos que devemos fazer. E ela diz, fazer tudo. Fazer tudo o que ele vos mandar. E tu está fazendo tudo? Não, aqui não, Senhor. Ali também não, Senhor. Isso aqui eu não vou fazer, Senhor. Fazei tudo. Aí ele chama os serventes, olha para as talhas. As talhas estão lá na porta. Mas vinho nunca foi colocado em talha. Vinho sempre foi colocado em pipa. Né? Ele olha para as talhas e diz assim, encham elas até em cima. Deus só transforma a minha e a tua vida quando nós deixamos ser cheios. Oh, glória. Eu oro 2 dias, eu jejuo 3 dias, não acontece nada às vezes. Já vou desistir, porque minha talha eu encho só até metade. É verdade. E Jesus transforma por completo quando estamos cheios, derramando. Aí ele transforma água em vinho. Coisas normais em sobrenatural. Coisas simples no melhor. Aí eu te pergunto, por que eram 6 talhas? Por que não ordenar que enchesse os odres, as pipas? Deus não coloca vinho novo em odres velhos. E por que 6 talhas? Porque talhas é vaso. Deus provando, dizendo assim, eu vou inverter a fila, eu vou honrar quem está lá atrás e vou destacar no meio de todos. Quem vai dar suporte, quem vai trazer alegria, quem vai realizar e ser um canal de milagre para essa festa é quem está lá, esquecido, na porta, não está no contexto, não é lembrado, é deixado para trás. 6 talhas, número do homem. É verdade. 7, número de Deus, perfeição, consumação, número do homem. 6, pequeno, falho, mortal, defeituoso, pecador. É ele falando, independente do que falam de você, eu quero encher você até em cima para transformar vidas e transformar desastre em alegria e transformar a festa aonde havia tristeza, ou poderia haver ali a maior decepção. Vergonha. A vergonha. É o melhor de Deus. E ainda depois, porque serviram o melhor vinho. Depois todo no noivo final da festa. Todo noivo serve primeiro o melhor vinho. E depois
o vinho inferior. Por quê? Tu servisse o melhor de Deus está para chegar sobre mim e sobre as vossas vidas. Amém. Amém, glória a Deus. Mas tem um processo para isso, né? É verdade. Fazer tudo. Deixar ele encher até em cima. Por Às que vezes. acontecia milagre? Eu não sou saudosista, mas por que acontecia milagre no tempo da minha avó, da minha mãe? Porque eles tinham temor. Porque eles não desistiam da busca até ser cheios. Poderia demorar 30 dias, 40 dias, 60 dias. Estavam ali. Perseverança, convicção, fé, certeza. Hoje não aconteceu, amanhã vai acontecer. A fé, né? É. Meu Deus. E hoje a gente tem que, conforme a nossa força e o entendimento, tentar reverter isso. Tentar reverter isso. Né? Às vezes a gente para pra pensar, a gente avançou, mas parece que chegou no momento que a gente tem que retroceder para depois poder avançar de novo. Sim. Né? As coisas de Deus não são rápidas, como a nossa geração está acostumada. Né? Quer comer uma pizza? Isso. Vem na porta da tua casa. Quer comer um lanche? Vem na porta da tua casa. Quer comprar uma passagem aérea? Segundos tu compra. E daí a gente quer trazer isso pro reino, né? Não, e daí Não Deus é, não. não. Aí há funciona. frustrações. Né? É isso aí. E aí, ao invés de estar sendo criados adoradores, se criam murmuradores. Barganhadores também. E tu falou algo assim que chamou a atenção a respeito de ministros que estão ali falando o que eu gosto de ouvir, o que o meu ego gosta de ouvir. Tu é especial, tu pode fazer O que tu quiser. o que tu quiser, o que tu fez no verão passado não importa, pode continuar fazendo, Jesus já pagou o preço já pagou, por isso, por tudo. é graça, é tudo. E aí as pessoas se acostumam numa vida de vícios pecaminosos. Só que a palavra de quem preparou o caminho para a primeira vinda de Cristo, a palavra era: arrependei-vos. Arrependei-vos. Metanoia. Se converta. Tu está indo por esse caminho pecaminoso. Volta. Jesus não iniciou seu ministério trazendo, quem sabe, uma dubiedade de mensagem. Mateus capítulo 4, versículo, não me lembro agora, continua na mesma pegada de João Batista. Arrependei-vos, porque o reino dos céus já está. Já está aqui. E ele continua no mesmo processo, na mesma mensagem, do mesmo jeito. E nós temos que continuar assim. E continuar. E quem não erra todo dia? O problema é quando o pecado ele é tão afagado pela algumas ministrações e o teu ego é tão afagado que a luz que tu comentou antes do Espírito Santo, ela não Sim. acende mais. Sim. Ou não Grito traz sim. mais um constrangimento muitas vezes, né? exatamente. Porque o Espírito Santo, quando a gente faz algo errado, o Espírito Santo já... E que nem Sim. tu sempre diz, né? Ai, o inferno tá cheio de não dá nada. Sim, eu sempre falo, o inferno tá Ah, cheio. Tem não dá uma nada. ala lá só pros não dá nada, né? Se eu Não fizer dá nada isso, se eu não fizer dá isso, nada. não dá nada se eu fizer aquilo. E aí tu vai caindo. E algo que você falou, Alexandre, ali, e acontece hoje. Eu não gostei da ministração. Eu fui confrontado pela palavra. Eu fui exortado pela liderança. Eu saio e vou para outra porta. Só que existe um círculo vicioso, e não é só em Juí. Isso em muitos lugares que eu vou. Que pessoas passam por 10 ministérios em questão de pouco tempo. Ele nunca vai se encontrar. Por quê? Porque ele quer desenhar um evangelho do seu gosto. E o evangelho não é para agradar a minha vida. Ele é para encher a minha vida. Ele é para modelar a minha vida. Ele é para restaurar a minha vida. Ele é para transformar a minha vida.
Ele é para me purificar e deixar minhas vestes brancas para morar eternamente ao lado do Senhor. Ali, Paulo, nas cartas que ele mandava, ele não mandava cartas para passar a mão na cabeça. Paulo exortava. Ele exortava. 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 E se tu for... Claro que ali, né, a gente tá lendo, mas imagina a ira dele muitas vezes escrevendo aquelas cartas. Sim. Porque ele ensinou, ele deu o direcionamento. Sim. E o povo tava lá do outro lado. Sim. Então ali tu já vê que era a exortação, era o princípio da palavra. Sim. Né? Ah, eu vim num culto para receber hoje, mas fui exortado. Né? Mas e dentro da minha casa? Eu venho buscando a Deus para me receber dentro da minha casa? Ou eu só quero receber a presença de Deus dentro da igreja? Dentro da minha casa não precisa. A igreja inicia em casa. E o que é revelado no altar é o que tu faz no secreto. Eu estou tentando conforme minhas forças e tenho ainda que melhorar muito. Estou tentando levar meus filhos numa pegada ao qual eles possam caminhar mais alto do que eu caminhei, do que a minha expressão que eu estou realizando hoje, que eu devo melhorar cada dia mais. Algo que Deus colocou no meu coração. Eu quero que eles subam muito mais, que eles realizem muito mais, mas eu estou mostrando o caminho e dentro da minha casa inicia ali o culto, inicia ali a igreja, para depois se manifestar no público. A Gabriela, eu falei para vocês que foi batizada também, né? Não, só dos aí dois. faz 4 meses agora. Outro culto Cedo. doméstico, com 11 anos. Foi batizado com o Espírito Santo. Que Então o bênção. Kelvin é pregador, serve na CEPAM, ele é músico, ele está na liderança da música ali, o pastor Sandro, né? Ele escreve letras, ele é ativo e a gente não pode só puxar pro nosso assado, mas Sim. eu me espelho em algumas coisas do Kelvin que ele faz melhor do que eu. Que benção. O devocional dele é muito forte. O Vitor já é timidão, mas é o meu tecladista lá que está sempre em cima ali, aprendendo em cima do teclado. A Gabi já tem um ministério. Já toca, canta. Até eu disse para minha esposa agora, eu vou estar com o carro para um lugar, você vai ter que pegar o carro do Kelvin para outro. Ela está convidada aí para uns 6 congressos infantis. Que legal! É a Gabriele. Que massa. Meu Deus. Canta, toca o ukulele, né, que é o violão. Toca, canta e ela ministra, já está se soltando, né? Então, eu estou tentando... Mas isso é de geração em geração, né? Sim. É a parte que na Bíblia fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sim. Que é grandioso o ministério Sim. de Deus na vida da família de vocês, né? Sim. Evangelístico, né? Sim. A minha esposa, ela já é aquela pessoa que ela tá longe dos holofotes, mas ela levanta toda Nos manhã. bastidores. Levanta toda manhã e ela tem o devocional dela. E ela tá num quarto com a minha pequena. Ali, moldando. E moldando forte. E quando eu não estou conversando, ela tá com os meninos. Glória a Deus. Alinhamento, direcionamento. Conversando, né? Então a gente tá aprendendo todo dia e tá se conduzindo o máximo possível para eu não ganhar o mundo, eu não ganhar famílias e esquecer da minha casa, Com certeza. entendeu? Antigamente muitos homens de Deus ganharam milhares e multidões e hoje estão com os filhos, a sua geração fora, porque não tiveram, quem sabe, o tempo. Eles ministravam, aconselhavam centenas e centenas de vidas por mês, né? E às vezes esqueciam da sua casa. Da sua casa. E o inimigo ele vai fazer de tudo pra destruir a família. Sim. Eu sempre digo, Satanás, uma das coisas que ele mais abomina é a família. Família, projeto de Deus, né? Família e igreja. E ele não vai parar. É, Até o último dia. Por isso que é importante, é bem louvável, né? Essa questão do culto domiciliar, né? Doméstico, né? É. Tu tá ali puxando a tua família
vamos adorar aqui. Não é fácil, Alexandre? Vamos buscar aqui. Não é fácil. Imagina que não dá seja o celular fácil. aqui, dá o celular aqui. Eles também, como eu também, Claro. eu trabalho com isso. Muitos dias cansado. Eu trabalho com isso, eu tenho amigos, eu tenho aqui negócios, eu tenho aqui agendas, eu tenho aqui amigos de ministério. Tem momentos, daqui o celular, daqui, larga aqui. Ah, larga aqui. Aí você chama a autoridade de pai e de mãe. Agora chegou o momento. O culto doméstico não é todo dia, senão estaria aqui falando algo, mas no mês sai alguns. E é importante. Com certeza. Não, a geração hoje é, né, é complicado. Nós temos que vencer isso, né? Nós temos que nos posicionar. Eu não vindo de uma linhagem cristã, né? No caso, eu fui o primeiro ali da minha casa, mas a tua história despertou uma chave que eu quero levar esse exemplo para minha casa, para minha família, para nossos filhos, porque é importante tu ter essa base familiar. Eu não tinha tido esse despertar ainda, sabe? E hoje, através da tua vida ali, eu já comecei a ver com outros olhos a questão domiciliar. Glória a Deus. Né? Que às vezes é bem como tu falou, às vezes a gente tá ali cuidando de outros assuntos, cuidando da igreja, do ministério, isso e aquilo, e a casa tá ali ficando. Né? Sendo que ali é o lugar onde é a nossa base, né? A nossa casa, a nossa alicerce, a nossa vida é uma casa. É onde inicia. Onde inicia. Ele atingindo ali, tu não dá resultado lá. É um pilar. E, às vezes, é que nem às vezes a gente quer a manifestação de Deus através de um culto, mas se a gente reunir a nossa família na nossa casa, Meu Deus. Nada impede Deus se manifestar. E ali comentando as experiências em casa. Quantas experiências a gente deixa de ter por não fazer? Hoje o acesso é muito bom se tu souber usar, né? Hoje eu não sei, há décadas, eu não sei nome de novela, minha casa não sabe nome de novela, não sabe. O que acontece? Coloca no YouTube ali, tem 2, 3 horas às vezes de ministração de louvor. Deixa ali, senão nós estamos ali, chega um momento que eu sei que tu é gremista. Sou colorado. Chega um momento que nós temos, sem compromisso, eu e meus filhos sentamos e assistimos o nosso time. Mas naquele momento que ali existe só um jornal que não edifica, existe só um tempo ali que uma série que não edifica, uma novela, o YouTube está ali, eles estão aprendendo a cantar, estão observando, estão aprendendo, né? Tem um acesso para isso, né? E aí não existe o santarrão, né? Não assisto nada, não. Chegou um momento, lá estamos, filho, esse sábado aí, que hora é? 4 horas da tarde. Vamos fazer um chimarrão, uma pipoca, vamos assistir o fiasco aí. Nem sei pra passar raiva. Não dá nem pra falar dos dois. Senta aqui do lado. Mas é bom, tem que ter esses momentos, claro, tem que saber direcionar, separar, né? É, o que muito aperta escapa pelos vãos dos dedos. Né? É bem isso. Mas é isso, pessoal. Eu creio que foi muito edificante estar com vocês aqui. Foi maravilhoso. Cada história, cada testemunho, exemplo da tua vida que eu vou levar ali, mexeu muito comigo. Né? E agradeço a tua vida por ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui participar, contar como foi a tua trajetória até seu Betinho, que a gente conhece nas redes sociais. Né? Estava muito curioso para conhecer a tua história e vejo que Deus é muito grande pela tua vida, um homem realmente de Deus, né? E a gente se alegra muito pela tua presença, por ter contado a história. E tenho certeza que muitas pessoas que vão assistir, que não te conhecem, vão passar a conhecer, vão levar muitos exemplos da tua vida também. Amém. Com certeza. E eu creio que, além desse que o Ali citou, é o posicionamento. A atitude de Deus dar o plano, mas tu também tem que ter a atitude para você iniciar o plano. Isso aí. O que mais ali é o fato dos CDs ali, a forma de você captar vidas. Às vezes a gente espera que as coisas aconteçam, mas para tudo tem que ter uma iniciativa nossa. Deus não vai descer aqui e fazer as coisas por nós. Sim. E a situação, a primeira é ter Deus, por misericórdia, clamar a Ele. A segunda é uma esposa. A esposa é tudo. Tem situações, a gente não é super-homem que
não quero mais, não o evangelho, não quero mais o evento, não quero mais, muita guerra. Não, tu não vai parar, tu não vai desistir. E aí a conversa começa assim, lembra o que ele fez, lembra o que ele prometeu, lembra o que nós já vivemos, lembra? E aí, isso é... né? Porque tem situações, gente, que o evento está em pé, o 15º evento chegando em novembro, se Deus quiser, que a gente fez, eu e minha esposa, e 2, 3 ali no dia que chegaram junto, porque a banda hoje só tem um integrante em Juí. O resto do meu povo é Santo Ângelo, um em Carazinho e um em Panambi. E eles trabalham de segunda a sábado, então chegar ali, eu estar com o técnico, eu e minha esposa, e o resto do pessoal, que são poucos voluntários ali, chegam no dia, trabalham, todo mundo trabalha. Mas eu já fiz mercado, já fiz a parte do lanche, eu já fiz a parte estrutural, documentação, isso, aquilo, toda a organização de tudo, também operacional, limpeza. E às vezes as pessoas chegam ali, mas que glória isso aqui. Mas nós passamos 10 noites orando aqui. 10, 11 horas, todo mundo no parque, todo mundo 3, 4. Sim. 10 dias. Quanto tempo vai morar? Não sei, poder morar hoje 10 minutos, mas poder morar, quem sabe, como passou de 2 horas, né? Meu Deus. Foi indo. Então não é simplesmente chegar, abrir o portão, ligar na tomada o som. Existe Claro. Isso poucas pessoas sabem. Um temor, uma cobertura de Deus, né? E eu sempre digo que se tu tiver meia dúzia envolvido mesmo contigo, assim, ó, sem nada de barreira, vale mais do que 50, um para cá, outro para lá, um grupo aqui, outro ali. Então, assim, eu sempre trabalhei com poucos. E até hoje Deus proveu, deu certo e vai continuar, porque Ele sabe que é tudo para Ele, por Ele, né? Todas as coisas. Em nome de Jesus. Glória assim a nós Deus. cremos. E assim, então, nós vamos encerrando mais esse episódio. Foi muito bom que você possa receber, em nome de Jesus, tudo aquilo que foi ministrado na sua casa, possa ser edificado por essa história, possa ser abençoado, né? E às vezes é só uma atitude. É só um passo que precisa ser dado para alcançar as bênçãos do Senhor. Então, fiquem ligados, até o próximo episódio.